Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada e hoje eu vou te contar como tudo isso aconteceu na minha vida. Você já deve ter visto algum vídeo meu por aí, brincando com meu sogro, com a minha mãe, sempre muito animada. E talvez você não imaginasse que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, que a gente chama de TAG. Tudo começou quando eu fui embora morar em Minas Gerais com meus avós para estudar. Eu fui criada no Pará, saí de Conceição do Araguaia em torno de 17, 18 anos por aí, para morar em Minas, para estudar, fazer uma faculdade e tal. Só que eu nunca tinha ficado longe dos meus pais, dos meus amigos, né? E quando eu cheguei em Minas, eu senti muita falta da minha casa, dos meus pais. Por mais que eu quisesse muito morar lá em Minas, sempre foi o sonho da minha vida, eu senti falta. E logo de cara, uns 2, 3 meses que eu tava lá, eu tive gastrite e fiquei muito mal, tive que fazer tratamento e eu engordei 5 quilos de uma vez. Isso dentro de 6 meses. Quando eu voltei nas férias de julho pra Conceição do Araguaia, no Pará, eu perdi todos esses quilos que eu tinha ganhado e eu fiquei super bem. E aí passou. Quando eu mudei aqui pra Palmas, Tocantins, eu tinha em torno de 20 anos. E foi aqui que tudo desandou. Um certo dia eu comecei a passar muito mal. Eu sentia muito aperto no peito, muita palpitação e muita falta de ar. Então, eu falei, eu tô com problema no coração, né? E fui tratar com um cardiologista. Cheguei no cardiologista, fiz todos os exames, fiz aquele que fica pregado assim na gente, sabe? Todos os exames. E o cardiologista falou pra mim, vou te encaminhar pro psiquiatra porque o seu coração é perfeito, você não tem nada no coração. Eu falei, o quê? Sim, gente, porque na minha cabeça, naquela época, eu não tinha muita informação. Psiquiatra pra mim era médico de doido, assim como muita gente pensa hoje. Mas não é, tá? E aí, então, depois de muita resistência, minha mãe veio e a gente foi no psiquiatra. E ele perguntou pra mim, o que você sente? E eu falei pra ele, o meu coração bate muito, eu sinto suor. E gente, eu sentia tanta dificuldade pra respirar. Eu puxava o ar e o ar não entrava, o ar parava aqui, ó. E eu achava que eu ia morrer com aquilo, sabe? Sem contar as dores de cabeça, eu tinha muita dor de cabeça o tempo inteiro. Ele falou, você tem problema de ansiedade. Aí tudo bem, ele passou alguns remédios até muito fortes, Rivotril, sabe? Essas coisas assim. E eu fiz o tratamento de 1 ano. E eu lembro que eu sentia muito medo, sabe? Medo da vida, do que tava por vir, do que podia acontecer. E eu colocava uma situação na minha cabeça e eu sofria muito com aquela situação, pensando, sabe? De algo que nem existia. Mas assim funciona a cabeça do ansioso. E aí o tempo foi passando, eu tinha que ter tratado desde então com um psicólogo, fazer terapia, que não fiz. Até hoje ainda não fiz. Mas eu vou fazer. Eu tenho consciência disso, mas eu vou fazer. É porque minha vida anda tão corrida, que eu não tô conseguindo encaixar um momento pra cuidar disso, mas enfim. E o fato é que no ano de 2020, quando veio a pandemia e eu comecei a mexer com as redes sociais, isso triplicou, gente, porque redes sociais, só quem mexe sabe o quanto esse negócio deixa a gente extremamente ansiosa. Porque você precisa alcançar metas, você precisa trabalhar, você precisa fazer, você tem que ter constância. E essa constância é muito difícil, principalmente quando você é casada, você tem 2 filhos, você já não é uma novinha ali que vive por conta disso, né? E você trabalha fora, né? Além das redes sociais, eu trabalho em outro lugar, eu trabalho na Secretaria de Comunicação do Estado. Então é muita coisa, gente. Só quem mexe com redes sociais sabe o quanto esse negócio aqui consome a gente. Pra quem já tem problema de ansiedade, piora, gente. Foi o que aconteceu comigo. E durante esse período que eu comecei a mexer com redes sociais, tive crises de ansiedade. Eu não percebi porque eu tava tão envolvida com as redes que os sintomas vinham e eu não tava percebendo, sabe? Era um dia após o outro e uma confusão, e acabou que isso desencadeou uma depressão. Foi em julho do ano passado, eu fui pro médico tratar. O mais doido é porque eu falei, gente, se eu falar que eu tenho depressão, que eu tô com depressão, as pessoas vão falar, o quê? Como assim? Mas aí eu tratei, né? Eu comecei a tomar um medicamento que eu tomo até hoje. Eu tenho que fazer terapia, eu preciso arrumar um tempo pra isso. Eu vou fazer, eu prometo pra vocês. Mas o fato, gente, é o seguinte: quando você tiver algum sintoma que você desconfia que pode ser ansiedade, que você tá com a cabeça muito cheia, muito preocupado, procura ajuda, procura médico, porque a ansiedade, ela parece boba, parece coisa besta, que as pessoas falam assim, eu tenho ansiedade. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem ansiedade. É uma coisa normal. Ele fala assim, eu vou viajar amanhã, você fica ansioso e tal. O problema é quando essa ansiedade, ela passa do ponto. Isso começa a te prejudicar e começa a atrapalhar a sua rotina, começa a atrapalhar os seus relacionamentos, começa a atrapalhar a sua vida. Então, se você desconfia que tem problema de ansiedade, depressão, procure um médico. Peça ajuda, porque não é normal, tá? Não é normal você ter sintomas físicos que te prejudicam. Se você tiver alguma pergunta para me fazer relacionada a isso, pode deixar aqui que eu respondo.